19 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Respeite o processo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Na vida, ainda que você seja meticuloso e organizado, há muitos aspectos que fogem ao controle. Por mais que planejemos minuciosamente, a vida frequentemente segue um curso inesperado. E isso é completamente normal. Essa sensação de falta de controle pode ser frustrante, despertando o desejo de ter um controle remoto da vida para saltar os momentos desafiadores. Entretanto, é crucial compreender que a vida não funciona dessa maneira. Ela é uma jornada de processos. Os processos da vida têm um propósito profundo: alinhar nosso coração, proteger nossa vida e nos fazer amadurecer para alcançarmos conquistas ainda maiores. Cada desafio, cada revés, é uma parte vital desse processo. Embora o nosso desejo seja obter resultados imediatos, é necessário entender que sem os processos não alcançaremos o propósito. Refletindo sobre meu próprio caminho, percebo que meu papel como pastor não começou em uma grande igreja, mas em uma pequena garagem com apenas 8 pessoas. Ao longo dos anos, Deus moldou e ampliou nosso alcance através desses processos desafiadores. Assim como eu, muitas pessoas ao redor do mundo enfrentam momentos difíceis, e a forma com que encaram esses desafios moldará o resultado que alcançarão em Deus. Portanto, não se esquive dos processos. Abrace-os. Deus Pai os usa para tirar o melhor de nós. Valorize cada desafio como uma oportunidade de crescimento e transformação, pois assim você sairá vitorioso de cada uma das batalhas, maduro e preparado para tocar em todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Comece hoje entregando tudo nas mãos dele. Então essa é a mensagem de hoje. Respeite o processo, como nós acabamos de ler. Na nossa vida, Deus permite que nós passemos por muitos processos. Desde o nosso nascimento, nós passamos por processos em que dependemos dos nossos pais para cuidar de nós, para nos dar proteção, cuidado, atenção. E depois que nós crescemos, passamos por vários processos. Mas, como diz o texto aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a frase é: enquanto você fugir dos processos, não desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. Lendo mais uma vez: enquanto você fugir dos processos, não desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. Estamos no dia 109 do ano e a leitura bíblica de hoje é o Salmo 41. E a palavra-chave é processos. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Que você possa enfrentar os desafios pelos quais você tem passado nesse momento, de tal maneira que Deus possa lhe dar amadurecimento e crescimento para que você possa viver
o melhor de Deus na sua vida. Entrando na leitura bíblica sugerida hoje, que é o Salmo 41, o Salmo 41 nos diz que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. 4. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? 6. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora é disso que fala. 7. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: 8. Uma doença má se lhe pegou, e, pois que está deitado, não se levantará mais. 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. 10. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. 11. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Como nós lemos a mensagem de hoje, que é sobre processos que nós passamos na vida, o autor do Salmo 41, que foi Davi, fala neste salmo que ele passou por um tempo em que ele estava doente, numa cama, e em que os seus inimigos iam visitá-lo e desejavam que ele morresse. Ele percebia a intenção das pessoas que o visitavam. Algumas daquelas pessoas comiam na mesa dele, mas ele conseguia perceber a falsidade dessas pessoas, que iam e diziam que você seja curado, mas no coração ele conseguia perceber que eles estavam desejando a morte dele. Mas mesmo assim, Davi passou pelo processo, e na passagem desse processo, ele se aproximou mais de Deus, porque nos últimos versículos ele diz assim, no versículo 11: no meio de tudo isso, eu conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Davi, mesmo no leito de enfermidade, sente todos os dias a proteção divina sobre a vida dele. E ele fica grato a Deus, apesar de fazer essa oração do Salmo 41, onde ele fala a respeito dos seus inimigos, que eram pessoas que comiam na própria mesa dele. Ele agradece a Deus pela presença de Deus. Quem conhece a história do rei Davi sabe que o amigo dele, aquele que recebeu vitória por meio dele, que foi o rei Saul, tentou matá-lo várias vezes. Quem conhece a história do rei Davi sabe que o próprio filho dele, que foi Absalão, criou uma rebelião para tomar o reino dele.
Davi teve que ficar escondido do seu próprio filho, porque Absalão o perseguiu. Você pode ler essa história no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 18, em seguida, e os capítulos seguintes. Você vai ver ali que o filho dele se levantou contra ele. Então, quando Davi escreveu esse Salmo 41, ele escreve um salmo a partir da experiência que ele tem de várias pessoas que sentavam-se à mesa dele, mas que se levantavam contra ele. Várias pessoas que faziam parte da confiança dele o traíram. Mas no meio de tudo isso, ele aceitou os processos que foram trazendo amadurecimento na vida dele como rei de Israel e que permitiram que ele escrevesse esse salmo, mas esse salmo não termina de maneira triste. No meio do salmo, ele vai falando sobre essa situação de inimigos que estavam à volta dele. Mas ele termina o salmo dizendo: por isto conheço eu que tu me favoreces. Ele consegue perceber o favor de Deus no meio da tribulação. Ele consegue perceber a proteção de Deus no meio de tudo que ele passou. O próprio Deus deu vitória para ele sobre o rei Saul, e o próprio Deus deu vitória a ele sobre o seu filho Absalão. E ele escreve: o meu inimigo não triunfa de mim. 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Sendo sinceros com Deus, Ele sempre nos guarda e nos protege no meio de todos os processos. E ele termina no versículo 13: bendito seja o Senhor, Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Como quem diz, que o nome do Senhor seja sempre bendito, porque Ele é aquele que nos guarda e que nos protege de século em século. Sempre o Senhor guarda a nossa vida no meio de todos os processos. Por isso, no meio dos processos, não devemos esmorecer nem entristecer, mas devemos terminar as nossas orações dizendo: obrigado, Senhor, porque no meio de todos esses processos eu sei que o Senhor está comigo. Basta permanecermos sinceros com Deus, que Ele nos guarda e nos protege de todos os processos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Viva os processos de Deus na sua vida, porque nesses processos Deus sempre dá vitória ao seu povo. Como diz o texto de Romanos 8:28 que nós lemos nessa mensagem de hoje, sabemos que todas as coisas colaboram para os que amam a Deus, de acordo com os propósitos que Ele tem para nós. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.